Lucas 10, (25) a seguir. Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Como que interpretas? Isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente, fazendo isto, viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó, e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem, e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar, e vendo, também passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho, passou-lhe perto, e vendo, compadeceu-se dele, e chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei, que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai e procede tu de igual modo. Senhor, que não seja eu, que não seja a minha oratória, a minha interpretação, a minha opinião e o meu preconceito, mas que seja o teu Espírito Santo em mim e através de mim. Eu te louvo, Senhor, por estar aqui nesta noite. Fala ao coração do teu povo e do teu servo nesta noite. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Podeis assentar, meus queridos. O título dessa mensagem: quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Meu pai? Meu irmão? Minha esposa? Seu esposo? Seus filhos? Meus filhos? Os meus irmãos do grupo de louvor, da qual eu amo? Quem é o meu próximo? Lições que aprendemos com um bom samaritano. Jerusalém era uma cidade referencial para todo o povo, tanto o povo judeu, quanto para todos os estrangeiros. Era um referencial. Era a cidade mais desejada. Era o lugar onde a referência de adoração era gigantesca. Todos queriam estar em Jerusalém. Todos se programavam pelo menos uma vez no ano para estar em Jerusalém. O sacerdote, por sua vez, ele tinha suas responsabilidades no templo. Ele tinha uma escala de sacerdotal.
Ele tinha uma escala que ele deveria cumprir. Ele tinha um ritual a ser cumprido. Todo o povo de Jerusalém, de Israel e de todos aqueles arredores, e muitos de outros países que eram judeus de origem judaica, que moravam em outros países, vinham de longe para adorar a Deus. Jerusalém, referencial de adoração. Lugar santo, terra de Deus, morada de Deus. Vemos nessa história 4 personagens: o sacerdote, o levita, o samaritano e uma pessoa que a gente não sabe o nome, que a gente não sabe a nacionalidade, provavelmente judeu, que descia de Jerusalém sentido a Jericó. Ele descia e ele procurou descer por um caminho mais fácil. Eu coloquei algumas imagens e depois ele vai estar passando aí, vocês vão ver que o caminho que este homem escolheu era um caminho que ele conseguiria economizar tempo. Para nós, um atalho. Lá no meu bairro tem um Trieirinho. Vamos passar pelo Trieiro aqui mesmo. Esse lugar era um lugar onde eles conseguiam economizar muito tempo, mas por sua vez era um lugar muito perigoso, de uma estrada bem íngreme. Aqui é uma foto bem real, bem próxima de nós agora, tempo real. É um caminho que desce de Jerusalém para Jericó, pelo caminho mais fácil, mais rápido. Mas esse caminho, ele era sinuoso, ele era um caminho de uma estrada íngreme, que era à beira de precipícios, que tinha formações rochosas, que tinham cavernas, e nesses lugares, pessoas de má índole, ladrões, salteadores, malandros, pessoas que não têm misericórdia, ficavam ali à espreita. E essas pessoas que ficavam naquele lugar, é como se fosse o inimigo mesmo, o diabo, o capiroto, coisa ruim. Chame do que quiser chamar. A Bíblia diz que ele anda em derredor, buscando a quem possa tragar. E este homem descia de Jerusalém para Jericó. Jericó era uma cidade que tinha muitos atrativos. A Jericó da qual nós estamos falando não é a Jericó de Josué. A Jericó da qual nós estamos falando é a Jericó de Herodes. É uma Jericó que era a segunda maior cidade da Judéia. Era uma cidade que tinha muitos atrativos. Era uma cidade considerada a cidade dos aromas. Também conhecido como cidade das palmeiras. Lugar onde tinha ali um oásis. Aonde, se Jerusalém era referencial de adoração, Jericó era referencial de perversão. Era onde o Herodes ia para se deliciar. E muitos dos quais subiam a Jerusalém para cumprir um ritual, o resto do ano passava era em Jericó, nas terras aromáticas. E a Bíblia nos fala de 2 homens, um sacerdote e um levita. Eles não estavam indo a Jerusalém, eles já estavam voltando. Eles já estavam no retorno de Jerusalém para Jericó. E quando eles olharam aquele homem, que havia perdido tudo, aquele homem estava na sarjeta, jogado, como um bicho que foi atropelado. Quando você anda na estrada e vê alguém atropelou um cachorro, um tamanduá,
e vê ali à beira da estrada, jogado. Esse homem estava parecendo um indigente. Mas a Bíblia nos conta que ele era um homem de bem. Que anteriormente ele não era um homem que estava jogado naquele lugar. A Bíblia nos conta que ele era um homem que tinha coisas, que tinha bens, que tinha atrativos. Ele foi roubado, ele foi espancado, ele foi jogado à beira daquele caminho para morrer. E a função sacerdotal era que o sacerdote cuidasse para que as pessoas fossem salvas. A função sacerdotal era uma responsabilidade tão grande que ele atendia aos órfãos, às viúvas. Ele analisava quem tinha possibilidades de viver em comunidade. Não, o pastor pregou recentemente sobre os leprosos. Ele ia até o sacerdote atestava. O sacerdote poderia, ele tinha conhecimento para tentar salvar aquela vida. E a Bíblia nos fala que ele passou de largo. Também o levita era um assistente do sacerdote. Ele era como se fosse nos dias de hoje, os músicos, o pessoal que trabalha na recepção, na mordomia. Ele era uma pessoa que tinha vasto conhecimento. A Bíblia também fala que ele passou de largo. Porque segundo também a regra judaica, o sacerdote que tocasse em um morto ficaria impuro para a função sacerdotal. Então esse sacerdote passou de largo, temendo pela sua vida, temendo ser roubado também, temendo se contaminar com todo aquele sangue, com todo aquele problema que estava ali. Talvez aquela pessoa estava até numa situação deplorável. O jeito que eu consigo imaginar esse homem caído é quando eu olho para um cara usuário de crack. Eu não consigo visualizar diferente. Porque ninguém quer colocar a mão. Ninguém quer abraçar. As pessoas não querem se sujar. Esses homens, eles olharam para aquele, ele não tinha nada a oferecer. E eles já haviam cumprido, já tinham efetuado a sua função. Ele já tinha ido ao templo, ele já tinha feito um ritual. Toda a parte religiosa, eles já haviam exercido. Não haviam mais necessidades de provar mais nada para ninguém. Eu já fui no templo, as pessoas já me viram com roupinha de ver Deus. Já viram que eu falo bem, que eu canto bem, que eu toco bem, não tão quanto o Juninho Abrão, mas já me viram. Aqui ninguém me vê, aqui ninguém reconhece o que eu faço. Eu estou aqui fora mesmo. Eu posso passar de largo, eu posso fazer pouco caso, porque essa pessoa não tem nada a oferecer, nem na minha igreja ela vai. Quem sabe esse que estava caído ali, tinha acabado de subir a Jerusalém, e sacrificado ao Senhor, entregado o sacrifício ao Senhor, e voltava de Jerusalém, com toda a bênção, abençoado, e escolheu passar pelo atalho, escolheu passar pelo caminho mais rápido. Talvez esse cara que estava ali caído, fosse alguém que estivesse cantando juntinho com o levita, acompanhando letra por letra, batendo palma. Só que muitas das vezes, aquele que andou com a gente aqui dentro da igreja, a gente quando vê lá fora, a gente não reconhece ele. Ele fica diferente. Ele estava sujo. Ele não estava com roupa de ver Deus. E o sacerdote e o levita já tinham feito seu papel. O ato
religioso. Nós devemos tomar cuidado para que tudo aquilo que nós fazemos, que não seja somente o ritual sacerdotal, levítico, para que possamos entender que cristianismo vai além daquelas portas, vai além dessas 4 paredes, dessas cadeiras maravilhosas onde vocês estão sentados. Nós devemos entender. O samaritano, a Bíblia diz que o povo samaritano não se dava com os judeus. Era um povinho, era uma gentalha. Dona Florinda fala muito isso, não se envolva com essa gentalha. Quem assistiu Chaves e Chapolin aqui como eu assisti, é o que ela falava. E o judeu, ele falava, gentalha, 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 não vou me envolver com vocês. Vocês são um povinho, vocês adoram no monte, vocês não vêm adorar aqui com a gente, vocês são um povo, tipo assim, vocês são uns parentinhos, primo pobre. O judeu não se dava com os samaritanos. E vice-versa. Ninguém trata bem quem trata mal. Você até tenta. Você caminha um tempo. Mas depois de um tempo, automaticamente a recíproca acaba sendo verdadeira. Mas existia entre aqueles samaritanos um homem impactado, um homem que não olhava as circunstâncias, que provavelmente foi a Jerusalém, não para adorar a Deus, porque a referência de adoração dele era outra. Talvez ele estava lá em Jerusalém, trabalhando para os judeus. Talvez esse cara era o cara que ficava olhando o carro na porta da igreja. E ele voltou de Jerusalém. E a Bíblia diz que ele passou perto. Ele passou perto. Ele não, de cara, no primeiro momento, ele vem pertinho. Meus irmãos, aquele que está caído precisa que você ande perto. Precisa de andar perto. Só consegue saber a necessidade de alguém quem anda perto. Quem tem relacionamento. E a Bíblia diz que esse homem, ele se encheu, o coração dele ardeu de íntima compaixão. A palavra compaixão já é maravilhosa. Compadecer. É eu sentir o que o Ender sente. É eu sentir. É eu me colocar no lugar do próximo. O que ele está sentindo? Por que ele está reagindo dessa forma? O que ele está fazendo? Por que ele está fazendo isso? Compadecer. Agora, de íntima compaixão é algo muito mais profundo. É como se ele estivesse assim, sendo exatamente aquele cara. É como se ele colocasse assim ao ponto que vai além da compaixão. É íntima compaixão. Ele se compadeceu. Ele não tinha nada a ganhar. Fazendo aquilo, ele não tinha nada a ganhar. Aquele homem tinha perdido tudo. Aquele homem tinha perdido tudo. Aquele homem estava inerte. Ele não tinha movimento algum. Talvez ele mal respirava. Aquele homem talvez estivesse até nu. E a Bíblia diz que ele desce da sua montaria. E o que eu consigo interpretar é que este homem, quando ele desce do cavalo, quando ele sai daquele lugar, ele sai em primeiro lugar da sua zona de conforto.
Você e eu, para ganharmos as almas para Jesus, nós temos que sair da nossa zona de conforto. É muito mais fácil para mim estar aqui atrás dessa guitarra, cantando e tocando. Desde pequeno eu canto e toco. Mas Deus nos tira da zona de conforto. Deus quer que você chegue naquele lugar onde você não teria coragem de falar: Jesus te ama. Essa semana eu passei por uma entrevista de trabalho. E quando eu saio daquele local, um rapaz estava no banco do outro lado da praça, assim, bem no meio da avenida. E o rapaz levantou, meio assim, aquele sorriso amarelo, levantou. E ele olhou para mim, e ele falou um nome, falou assim: você é o, sei lá, José? Eu olhei nele assim, ele veio para me cumprimentar, porque estava aguardando alguém que saía daquele lugar. E eu peguei e falei: não sou José, mas quem é você? Ele não sabia onde punha a cara, porque ele cumprimentou alguém que ele não conhecia. E eu ainda pergunto o nome dele. Ele falou: meu nome é Leonardo. Eu falei: Leonardo, meu nome é Misael. Prazer. Você me chamou na hora certa. Jesus te ama. Esse cara ficou parado. Não sabia onde punha a cara. Eu, no meu normal, nunca faria isso. Na hora que ele olhasse para mim, talvez no meu jeito marrento de ser, eu falava: não sou eu não. Está me enganando, está me confundindo. Outros falavam: o quê, rapaz? Mas Jesus te ama. Eu não tinha como falar: vai lá na igreja do Nazareno, na avenida. Não tem como. Tudo o que ele esperava naquele momento, talvez era um Jesus te ama. Era se sentir amado. E o exemplo dessa pregação na minha vida é exatamente isso. Só consegue descer da zona de conforto quem é amado, quem se sente amado, quem se sente perdoado, vida transformada. Só consegue sair da zona de conforto e oferecer aquilo que a gente não tem por nós mesmos. Quem recebe do alto. Quem recebe do alto. Este homem amou primeiro. Ele saiu da zona de conforto e amou primeiro. A Bíblia fala sobre o óleo e sobre o vinho. Que ele tira do meio das suas coisas, que ele era um homem prevenido. O óleo e o vinho. Deixa eu beber água aqui. O vinho, para aquele viajante, era algo muito importante. O vinho era um desinfetante natural. Ele, por conter álcool, ele limpa muito bem as feridas. Então era um kit de primeiros socorros dos tempos de Jesus. Esse cara era um cara prevenido. Ele tira o vinho, ele tira o óleo servia para aliviar as dores e evitava os cascões grossos. Sabe quando a gente lembra dos carrinhos de rolemã, Catita? Eu sempre caía naquilo. Me dava ficava aquelas marcas, né? Então o óleo servia para deixar a pele assim, como se eu estivesse passando hoje uma pomada, um nebacetinho, uma coisinha assim, para deixar que não criasse casca. Só que para nós o significado é muito além dos primeiros socorros daquela época. O óleo significa a palavra, a unção de Deus, vida com Deus,
vida no altar, relacionamento com Deus. O óleo significa o poder de Deus na tua vida. Só consegue ajudar alguém, influenciar alguém, para mudar a vida dessa pessoa, impactar essa pessoa, quem tem conhecimento da palavra, quem tem vida com Deus. E essa responsabilidade, meus queridos, não é exclusivamente dos pastores. Eles estão aqui, nessa terra, para servir, para nos ajudar, para nos direcionar, para nos dar aconselhamento. Mas ovelha gera ovelha. Nós vivemos uma sociedade de nenéns espirituais. Pessoas que não crescem. Pessoas que acostumaram durante a vida inteira ser cuidados. Estão sempre naquela posição assim, que eu estou machucado. Machucou. Tem mais outro machucadinho aqui. Não cresce. E a igreja brasileira, em exclusivo, ela ficou totalmente dependente dos pastores. Eu vou pedir para o pastor orar para mim. Eu vou lá porque Deus vai falar comigo através do pastor. Agora eu vou lá conversar com o pastor. Ô pastor, tem um amigo meu, tem uma tia minha, tem uma prima minha, tem um vizinho meu, que ele a situação dele está precária. Ele está na situação horrível lá, pastor, está todo machucado. O samaritano, se ele parasse e voltasse para Jerusalém para buscar socorro, esse cara ia morrer. O samaritano, se ele falasse assim, não, eu não me dou com esse cara, eu não tenho relacionamento com esse cara não é ninguém para mim. Mas tudo bem, eu vou fazer alguma coisa. Ô levita, já estava longe, já tinha corrido. O sacerdote estava mais longe ainda, já tinha corrido. O socorro deve ser imediato. Qual é a primeira coisa que devemos fazer quando uma pessoa sofre um acidente? Procurar socorro imediato. Esse cara já estava caído, já estava machucado, há sei lá quanto tempo. O socorro tinha que ser naquele momento, urgente, urgentíssimo. Esse homem não olha para a situação. Ele, além de amar, sair da zona de conforto, ele passa o vinho, passa o óleo. Para analisar, um homem de 70 quilos, pegar um outro homem, vamos imaginar que esse outro homem fosse um pouquinho menor, tivesse 50 quilos, mas é um peso morto. Qual era a força que ele deveria fazer para levantar, colocar nas costas, colocar em cima do animal, para conduzir 27 quilômetros em ladeira, 27 quilômetros de pedras, de perigos. E você imagina que essa pessoa, o animal vai mexendo, você tem que toda hora ir lá. Eu imagino ele carregando o espancado assim, abraçado com o animal. 27 quilômetros, tinha hora que ele parava, tomava um golinho d'água. E não havia nenhuma reação. Talvez, eu estou falando aqui para crentes, todos aqui, eu conheço todos, sem exceção. Eu estou falando para crentes,
Amém, Wender? Amém, Meire? Talvez na nossa caminhada, quando nós começamos a ajudar alguém, eu ofereço o amor, mas aquele amor, sem a palavra, sem a unção de Deus, sem a direção do Espírito Santo, não é suficiente. Mas aí eu vou fazer a união do amor com o óleo, com o vinho. Já começou a ficar diferente. Aquele que parecia morto está limpo. Talvez nesse momento que eu começo a ajudar essa pessoa, talvez eu tenha que rasgar as minhas vestes. Talvez eu tenha que fazer ataduras. Mas eu já limpei ele. Já ficou diferente. Mas não existe reação ainda. Você começa a caminhar com essa pessoa. Você começa a falar assim, ó, vamos lá na igreja do Nazareno. Rapaz, lá é bom demais. Minha irmã, vamos lá. Deus vai mudar a sua vida. E ela faz do mesmo jeitinho que estava esse cara que foi espancado. Nada. Talvez ela até responda assim, ó. Qualquer dia eu vou lá. Uma hora eu vou lá. Educadamente. Talvez esse cara, talvez ele deu um golinho de água para ele. E ele deu até uma resmungadinha, né? Assim, vira para o outro lado. Esboçou um mínimo de reação, mas ainda estava adormecido. A caminhada para Jericó, 27 quilômetros. Imagino que nos últimos 3 quilômetros, quanto mais chega perto do destino, mais ansioso a gente fica. O samaritano todo dolorido, talvez ele tenha que ter parado umas 15 vezes nesse caminho, para ajeitar aquele moribundo. Ele falou assim, esse cara podia acordar, né? Esse cara podia me ajudar, eu estou aqui fazendo tanta força. Ou esse cara podia reagir, eu estou falando para ele parar de fumar e não para. Esse cara podia reagir, eu estou falando para ele parar de beber e não para. Esse cara podia sair das drogas e não sai. Esse cara está envolvido nisso, essa mulher está envolvida naquilo, e eu prego, e ela não sai. Eu quero te dizer nesta noite, caminha mais 1 quilômetro, anda mais um pouquinho com ela. A chamada do ID é para todos. Nós fomos chamados para sermos os bons samaritanos deste tempo. Não é a responsabilidade somente pastoral. O ide é para mim e para você. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer, for batizado, será? Quem não crer, pregue. O cara pode ter acreditado que Jesus ama ele, mas eu falei. O Espírito Santo mandou. Meu irmão, pode doer. Pode valer o seu emprego. Aí não pode, né? Vai mexer no meu bolso. O samaritano não olhou isso. Qual era o compromisso do samaritano? O samaritano estava indo. Ele tinha compromissos. Ele não estava à toa, ele tinha compromissos. Talvez ele fosse um representante que vivia itinerando pelo Brasil, igual esses caras que andam num carrinho cheio de livro, igual eu já andei. Passava de cidade em cidade. Ele chega em Jericó. Acabou o serviço? Eu dei uma carona para alguém? Não. Ele chega em Jericó. E a primeira coisa que ele faz é levar aquela pessoa que necessitava de atendimento. E naquele tempo não existia hospital. As hospedarias, que eram
o lugar onde as pessoas recebiam pronto atendimento. E ele leva para esse lugar. E a Bíblia diz que ele passa a noite. Quero que você acompanhe comigo. 34. E chegando, pensou-lhe os ferimentos, aplicou óleo e vinho, e colocando sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. Mas, irmão Misael, eu convidei aquele cara, meu amigo, para vir na igreja. Naquele dia tinha uma banda bonita tocando aqui em cima, áudio rock. Esse cara tocou um som bonito, abençoado. Não, eu trouxe eles aí na cantata de Natal. Vixe, o cara foi, amou. Eu fiz minha parte, eu levei para a hospedaria. Não. Trouxe e tratou. Cuidou dele. 35. No dia seguinte, tirou o dinheirinho do bolso. Pagou. Ainda falou assim, cuida para mim dele. Aí sim, ele já tinha feito a parte dele. Ele já tinha tratado daquele homem. Cuida dele. Estou deixando aqui de pagamento. Equivale a mais de 30 dias de tratamento. Ele fez um cálculo de quanto tempo esse cara conseguiria ficar bem. E ele pagou, provavelmente ele deixou dinheiro para pagar o tratamento para mais tempo. Deixou dinheiro além da necessidade. E ainda falou assim, se ele gastar mais, põe na minha conta aí. Isso mostra que ele era um cara respeitado, que era um cara que tinha compromisso, porque ele falou assim, põe na minha conta que na hora que eu voltar eu pago. Ele era um cara que andava aquela região. Ele era um cara que conhecia e era conhecido naquele lugar. Meus irmãos, eu quero te trazer uma reflexão. Essa história tem filme, teatros, cantatas, óperas. Você já ouviu ela muitas vezes. Mas eu quero te convidar nessa noite a fazer algo diferente. A se colocar no lugar do bom samaritano. A se identificar neste momento como o bom samaritano. Parece que a palavra de Deus nos diz que nós devemos fazer o bem sem olhar a quem? Sem querer nada em troca. Parece que a palavra de Deus também vem nos dizer que se você caminha uma vida inteira sendo honesto, verdadeiro, pagador dos seus impostos, um bom dizimista, ofertante, cumpridor de todas as escrituras, de todos os rituais que temos, de todo o nosso costume, e que você chegar ao final da tua vida e olhar para trás e falar assim, eu fiz tudo o que era certo. Parece que a palavra vem nos dizer que você pode se considerar um servo inútil, que fez exatamente aquilo que era necessário fazer somente. O que Jesus vem nos chamar nesta noite é para sair da mediocridade, para enxergar o próximo, enxergar aquele que não tem nada a nos oferecer e oferecer para ele amor, perdão. Mas ele não tem nada a me oferecer. A olhar para a pessoa diferente, que pensa diferente, que tem uma opção sexual diferente, e não olhar com os olhos da religião, olhar com os olhos de Cristo.
há perdão para o homossexual. Mas é pecadão. Esse pecado é muito pesado, é feio. É pecado de morte. Mas a minha Bíblia, talvez a sua não está escrito, mas na minha Bíblia está escrito que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Todo. Não há pecadinho e nem pecadão. Ele é o único que consegue transformar o pecador, transformar aquele que foi perdido, o perseguidor em perseguido. Muda até o nome da pessoa. Ele tem um novo nome para nós. Lá no céu, não tem pastorzinho, nem pastorzão. Lá não tem o mais rico e o mais pobre. Lá todos são iguais. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai se não for por mim. Talvez você olhe para o cara que caiu nas drogas, no crack, o nóia, que está todo dia lá na esquina de sua casa te enchendo o saco. E aí, tio, não, eu podia estar roubando, eu podia estar matando, eu podia estar fazendo outra coisa. Você fica com vontade de dar um na cabeça dele. Porque ele fala uma história mirabolante. Eu vim de Araraquara, de Paracatu. O cara mora a vida inteira na cidade, você conhece ele, morava na rua de baixo. Falou, mas eu te conheço aí. Mas como é que não? Mas é que eu estava lá, estava preso. Rapaz, eu estava preso. Eu podia estar roubando, eu podia estar matando. Ele começa a te intimidar. A vontade que dá é de, às vezes, dar na cabeça dele. Mas o que a palavra nos mostra é que nós devemos ter vida transformada, nova criatura. E o que eu tenho a oferecer? Se eu sou nova criatura, por que eu vou tratar diferente aquele que eu acho que é diferente? Porque Jesus não vê assim. Porque Jesus olha para essa pessoa como o samaritano olhou. Uma vida inerte, jogado às moscas. Eu quero que você reflita comigo. Eu quero te chamar nessa reflexão. Talvez você veio aqui hoje, a mensagem que talvez no seu coração você queria escutar, talvez a mensagem que eu queria pregar nessa noite, era assim: você vai vencer. Amanhã você vai vencer. Essa semana é a semana de vitória. Talvez a mensagem que nós queríamos escutar nessa noite fosse uma mensagem assim: olha, você vai comer o melhor dessa terra. Mas, quando eu olho para a Bíblia, eu vejo Jesus dizendo: no mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E se eu devo esvaziar de mim, como nós cantamos, mas de ti, menos de mim. Lindo, lindo és, tu és lindo. Oh Jesus, tu és lindo. Se fosse igual o nosso amigo Tirica, ia falar: oh menino lindo. Mas aí, na hora que o negócio começa a apertar, que aquela pessoa que a gente quer ganhar para Jesus, ou pelo menos quer que ele mude de vida, porque ele é o cara que grita todo dia, na porta da tua casa, na porta da sua casa, bêbado. Eu tinha um vizinho que meu menino ficava imitando ele, que ele falou: Mas enquanto eu não consegui falar do amor de Deus para ele, eu não me sosseguei. Tinha um cara que ia na minha casa, Pelezinho. Gente, eu estou contando isso não é para minha glória, não. Sou ninguém. Eu estou contando isso, irmãos, porque a gente tem que pregar o que a gente vive. Pregar aquilo que a gente não vive não tem como. É muito fácil, vira uma utopia. Eu falo palavras jogadas ao vento, coisas que eu não vivo. Tinha um cara que ia na minha casa. Eu morava na Santa Cruz, nos fundos da casa da minha vovó, falecida. Márcio
Mas ninguém conhecia ele como Márcio. Todo mundo conhecia ele. Um dia eu quero trazer ele aqui na igreja. O Pelé. Você conhece ele, não é? Pelé. E aí, Pelé? Beleza? Beleza. Chegava na porta da minha casa e falava assim, na época eu pesava quase 40 quilos mais do que eu peso hoje. E ele falava assim, ele era bonzinho. Ô, gordinho. Gordinho ajuda, né? Ô, gordinho, ó, não por nada não. Tô vendo aqui na sua porta da sua casa aqui, tem uns matinhos aqui, não sei o que e tal. Seguinte, vou te mentir não. Eu tô precisando, cara, vou usar uma droguinha ali, mas deixa eu limpar aqui pra você, cara. Aí você me paga R$5 pra eu limpar aqui. E ele vinha no dia que eu não tinha. Não tinha nada aquele dia. Porque tem dia, assim, a gente que é trabalhador, corre com a vida e não... Ainda mais a gente tem uma família grande. Tem dia que você fala assim, vou comprar o pão e o leite, já está garantido, né? Pelé, eu não tenho não. Eu falava igual Pedro, né? Ó, não tem ouro e nem prata, velho. Mas entra aí, vem cá. Ou vem tomar um café com nós aqui. Ele entrava lá em casa, tal, a gente tinha uma varandinha lá de fora, que não tinha nem como entrar para dentro de casa, porque a casa era muito pequena, então não tinha como. E ele sentava, puxava uma lata assim, sentava em cima. E ele não tinha dente, cara. E aí o que acontecia? A gente pegava, lógico, o cara aqui é tamanho, um cara muito grande, forte. Pelé, não precisa fazer nada lá não. Não precisa mexer nada lá não, porque eu sei qual que é a sua. Mas toma um café com nós aqui, cara. Senta aí. E eu dava 2 pão para ele. Eu não sei como ele conseguia colocar os 2 pão na boca. Era uma coisa impressionante. E ele pegava o café assim, acelerado. Pensa num cara acelerado. E a boca cheia, lotada. E aquele tempinho era o tempinho. Pelé, qual que é o seu nome? Márcio. Então, Márcio. Ele olhava para mim assim. Márcio, Jesus te ama, Márcio. Cara, ele pode transformar a sua vida. Ele é o único que pode te mudar. E meu avô, ele ficava lá na frente, lá, meu avô é um homem de muita oração, sabe? Acorda de madrugada, 3 horas da manhã e começa a orar, você escuta até a oração dele. E é muito bonita a oração do meu avô. Ele ora daquele jeito assim, o Senhor abençoa o caminhoneiro que está passando por essa cidade. Senhor abençoa o policial, o bombeiro. A oração do meu avô era desse jeito. E ele ficava do lado de lá, escutando e orando junto comigo ali, eu pregando para o Márcio. Márcio, cara, pela fé eu posso ver você pregando. Deus te ouça, gordinho. Eu falei, por nada não, Deus te ouça. Ele fez isso durante anos. Um dia, eu tinha mudado de Franca, fui para Jardinópolis. E eu vim em Franca, lá na Assembleia de Deus. Lá na Santa Cruz. E a hora que eu entrei dentro da igreja, sabe quem veio me recepcionar? O Márcio. Ele estava alinhado. Me emociono. Ele estava alinhado. Roupa de ver Deus. Sapato no pé, engraxadinho. Ele é bem moreninho, bem mais do que eu, assim, sabe? Ele tem um pouquinho mais de café. Ele, cabelinho baixinho, sabe, Juninho? Quando você faz aqueles desenhinhos assim? Cabelinho bem desenhadinho. Um paletó que eu sei que alguém que deu aquele paletó para ele, usou ele na década de 80, Valmir. Sabe aquele paletó do ombro largo? Tipo de Mocó. Mas ele estava tão elegante. E ele me abraçou. E ele me disse, a paz do Senhor, Misael. Eu já não era o gordinho. Não, a paz do Senhor, meu irmão. Eu olhei nele assim, falei, cara, é você. Eu não aguentei, eu comecei a chorar. Alguém assumiu o meu posto. O Juninho.
casado com a Thalita Kelly, lá da Santa Cruz. Muitos aqui conhecem. Verônica conhece ele. Alguém continuou. Mas enquanto eu pude cuidar, eu cuidei. Quem é o teu próximo? Quem é? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo. O que o mundo espera é a resposta da igreja. O que o mundo espera é: Jesus te ama. Cara, não fica assim não, cara. Você vai ser transformado. Gente, esse final de semana, eu não tinha condições nenhuma de pregar essa palavra. Porque o inimigo tentou de todas as formas para que eu não estivesse aqui nessa noite. Mas maior é o que está comigo do que aquele que no mundo está. Você veio no lugar certo, na noite certa, porque Ele quer te fazer um bom samaritano. E eu quero que você abra a sua Bíblia comigo, para completar, para terminar essa mensagem, no livro do profeta Isaías. E eu termino essa mensagem falando sobre o maior exemplo de samaritano, Jesus, um bom samaritano, que se entregou por você e por mim, estando nós mortos, o bom samaritano da história aqui viu alguém vivo. Jesus se entregou por alguém que estava morto nos seus delitos e pecados. Isaías 53. Quem deu crédito em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante Ele, como a raiz de uma terra seca. Não tinha aparência. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores. Aleluia. E que sabe o que é padecer. Como um de quem os homens escondem o rosto. Era desprezado e dele não fizemos caso. Ele se colocou no lugar do Nóia. Ele se colocou no lugar do Pelé. Ele se colocou em meu lugar quando eu fumava 2 maços de cigarro por dia. Quando eu bebia todas para alegar minha alma. Quando eu peguei a guitarra e a minha voz e ofereci ao mundo. Ele simplesmente me amou. Ele se colocou em meu lugar. Certamente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. As nossas dores Ele levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi traspassado
pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Se você se encontra nessa posição nesta noite, talvez a mensagem falou com você de diversas maneiras. Talvez você se encontre numa posição que você se identifica, na verdade, não com um bom samaritano, e sim com um cara que está caído à beira do caminho. Essa mensagem é para você. Ele já pagou. Os teus pecados estão perdoados. Ele já pagou. Ele levou sobre si. Talvez na sua caminhada ministerial você ficou ferido, humilhado. Mas ele te diz nesta noite: eu sou o remédio. Eu sou a cura. Talvez você deixou de fazer porque não houve reconhecimento. Ou porque talvez a mula que descia com você quebrou a pata. E você teve que colocar nos seus ombros e carregar sozinho. E você cansou. E aí ficou 2 caídos no meio do caminho. Mas Jesus te chama hoje para te levantar. Sheila, faz um fundinho aqui. A base do lindo Wes ali, faz lá. Ele te chama hoje. Ele quer te levantar. Ele quer restaurar o teu ministério. Mas meu irmão, eu não canto, eu não prego, eu não. Ele quer restaurar ministérios nessa noite. Ministério de intercessão. Há quanto tempo você não ora? Há quanto tempo você não tem mais aquele contato? Jesus falando no teu coração quando você não está na igreja. Há quanto tempo você não mais se preocupa com as pessoas? O Espírito Santo quer te despertar nesta noite. Talvez você pergunte: mas por que eu devo fazer se ninguém está fazendo? Porque Ele te escolheu. Porque Ele te resgatou. Porque Ele te tirou de um lago, de um charco de lodo. Por que eu devo fazer? Porque seria muito egoísmo da minha parte não compartilhar com você aquilo que Jesus fez na minha vida. Ah, mas a minha vida está tão difícil. Minha vida está tão difícil, eu não tenho emprego. Minha vida está tão difícil, eu não moro numa casa boa. Minha vida está tão difícil, eu precisava de ter um carro legal. Ah não, eu precisava de tanta coisa. Aí Ele te diz: a minha graça te basta. Levanta do teu lugar. Levanta desse lugar da inércia. Levanta daí. Ele quer te resgatar nessa noite. Saia da zona de conforto. Ele quer te usar. A ferramenta é você. As pessoas que estão para serem alcançadas pelo Evangelho através da sua vida não são pela minha. Eu não conheço sua tia. Eu não conheço o teu irmão. Eu não conheço o teu aluno. Eu não conheço o teu cliente, Juninho. Você está vendo tanto que o ministério, a chamada, ela grita? E a pergunta nessa noite: por quê?
Por que você não se posiciona? Tem um louvor antigo da harpa cristã que diz: posso, tendo as mãos vazias, com o Senhor eu me encontrar? Quantas almas poderia a Ele entregar? Você já parou para analisar? Quantas pessoas passam lá no hotel, Josué? Desculpa usar seu nome. Já parou para analisar? Quantas pessoas que você se relaciona que nunca vão pisar nessa igreja? Nunca. Nunca. Pregar o evangelho não é esperar reação de quem está na inércia, de quem está caído à beira do caminho. Pregar o evangelho é dar boa notícia, é falar: Jesus te ama, a sua solução está em Jesus Cristo. Pregar o evangelho é o evangelho do reino. Ah, mas ele foi lá para aquela igreja, rapaz, aquela igreja lá, nossa, miseres nights. Pregar o evangelho é se alegrar por uma vida que se converte, que muda a história. Pregar o evangelho é alegrar quando aquela pessoa que estava caída se levanta. Muitos de nós ficam tristes quando a pessoa não vem mais na igreja. Veio uma vez, mas se identificou com a outra igreja. Não é para cá. Meu pai, ele é assembleiano. O meu pai é pastor da Assembleia de Deus desde que eu me entendo por gente. Olha que eu me entendo por gente já tem um tempinho. Só eu tenho 36. Quando eu nasci, ele já era pastor. Então ele tem quase 50 anos de ministério. Talvez eu vou pregar para alguém que vai lá para a Assembleia. E aí eu vou falar o quê? Glória a Deus! Glória a Deus, mudou de vida, transformou. Você não prega o evangelho da Nazareno. Você prega o evangelho do reino. E Jesus diz: é chegado o reino dos céus. E o reino dos céus é um reino de justiça. Então por que eu sou injusto? Por que eu sou injusto no meu falar, no meu agir, no meu julgar? Por que eu julgo as pessoas? Por que eu olho para aquela pessoa e falo: ela é diferente de mim? Mas sei lá, eu posso falar porque eu também tenho. Ele tem tatuagem. Ah, aquele cara lá, cheio de... tem uns trem lá, cheio de uns trem lá. Aí pode ser o inverso também. Ah, sei lá, que a pessoa lá, cabelão, rapaz, saiona. É a multiforma. Você não tem a sua opinião, você não tem o seu jeito. Jesus te ama do seu jeitinho. Você está aqui porque Jesus te chamou para cá. Então por que você fica pregando o evangelho da igreja do Nazareno? Por que você fica pregando o evangelho do igrejismo? Vamos sair do igrejismo. Vamos sair das quatro paredes. Vamos pregar Jesus Cristo, crucificado, ressurreto, transformador, pessoa que muda a vida, a pessoa maravilhosa de Jesus. Vamos pregar aquele que transforma, aquele que tira um homem de uma situação difícil e põe em lugares altos. A igreja é lugar de cuidado. Aqui não tem ninguém que é um cordeirinho, que não tem problema. Vamos parar de olhar a igreja como um tribunal e vamos olhar a igreja como um hospital. Aqui é hospedaria. Será que nós estamos prontos para receber? Se entrasse nesse momento um travesti aqui agora, como que eu receberia ele?
Será que eu sairia do meu lugar? Boa noite, seja bem-vindo. Será que eu estaria pronto naquele momento que a gente faz no começo do culto? Saia do teu lugar, cumprimente alguém que você não conheça e dê-lhe um abraço. Dá um abraço. Jesus vai além da nossa ignorância. Jesus vai além do nosso preconceito. Eu não estou aqui defendendo o movimento LGBT, muito pelo contrário. Eu estou defendendo o ser humano atrás de cílios postiços, de perucas. Existe um ser humano, existe alguém que precisa ser alcançado pelo evangelho. Talvez lá no teu trabalho tenha alguém que tem essa opção sexual. Eu conheço uma pessoa que trabalha num lugar que todo mundo tira uma casquinha dele, todo mundo tira sarro nele. E ele é homossexual. Mas Deus me deu a oportunidade de ministrar o amor na vida daquele cara. É um jovem. Mas toda vez que ele olhar para mim, ele convive mais diretamente com a minha esposa. Que ele olhar para minha esposa, ele vai saber: essas pessoas me tratam diferente. O que tem nela? Palavras vêm e vão. Palavras muitas das vezes são que nem uma folha seca, fez assim, ó. Mas o exemplo arrasta. O nosso exemplo convence. Quem eu sou no meu trabalho, como que eu ajo, como é que eu sou. Será que as pessoas vão dizer: mas você não é crente? Ou será que as pessoas falam assim: rapaz, esse cara aqui é diferente, ó. Será que o que as pessoas dizem a seu respeito? Eu não estou aqui para te confrontar, não. Eu não estou aqui para querer te deixar ofendido. Me desculpe se você se sentiu ofendido. Mas fiel à palavra do Senhor. E se o Espírito mandar, a gente tem que dizer. Não adianta você vir aqui no domingo fazer igual o levita e o sacerdote, entregar diante do altar um sacrifício. Para Jesus, sacrifício de tolo. Se lá fora você não é quem você deveria ser. Eu quero te convidar a fechar os teus olhos. E eu vou orar com você. Espírito Santo, vem com teu bálsamo nessa noite. Encha-nos até transbordar. Cura a nossa alma. Transforma o teu povo nesta noite. Muda a história. Tu és aquele que pode fazer muito mais, abundantemente além daquilo que sentimos ou pensamos. Perdoa a nossa omissão como igreja. Perdoa a nossa omissão, Senhor. Me dê, Senhor, direcionamento para falar do teu amor lá fora, fora das quatro paredes. Me dê autoridade, Senhor. O que eu posso oferecer ao Senhor? Eu não quero chegar diante de Ti com as minhas mãos vazias, Senhor. Cura nesta noite. Libera a cura, Senhor. Cura da alma. Só pode perdoar aquele que foi perdoado. E o Senhor nos perdoou primeiro. Perdoa os nossos pecados.
eu quero te convidar a fazer uma oração comigo. Repita comigo: Senhor Jesus. Diga alto: Senhor Jesus, neste momento eu te entrego a minha vida. Escreva meu nome no livro da vida. Perdoa os meus pecados, me direciona, restaura a minha vida por completo, me livra dos vícios, seja ele qual for, porque eu quero ser seu representante aqui na terra. Amém.